Salve, salve, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, vamos dar continuidade ao que a gente aprendeu na aula passada, certo? A gente já viu um pouquinho de campo harmônico, vimos também um pouco de escala e tal, aprendemos como é que funciona a escala de dó e aprendemos a montar os acordes baseado na escala, né? Nós também vimos que para montar os acordes, ou seja, a nossa tríade, a gente precisa de tônica, terça e quinto grau, né? No caso, a tônica é o nosso primeiro grau. Ok, então já deixei basicamente aqui organizado. Isso aqui também foi um pouquinho da aula passada. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de teoria, vamos ver como é que funciona a distância entre as notas, como a gente costuma chamar, ok? E vamos aqui, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Deixa eu entrar aqui já no Word. Aqui, vamos lá. Nossa teoria de hoje vamos aprender sobre intervalo musical, certo? É um pouquinho do que a gente vai precisar aprender, né? Essas informações são importantes para a gente dar mais uns passos em direção ao nosso aprendizado em relação à harmonia. E intervalo é indispensável porque a gente vai entender como é que funciona a distância entre o dó e o ré, né, dentro da escala, para a gente poder aprender uma teoria mais sólida na hora de montar um acorde maior, um acorde menor, entendeu? Ou seja, com sétima maior, sétima menor, ó, tudo dá uma diferença e o intervalo faz parte dessa ideia, né? Dessa parte da teoria para a gente poder montar também nossos acordes tétrades, que é esse sim, um acorde mais bonito, um acorde mais cheio, ó, menor, ó, um acorde bonito, ok? Então vamos lá. Tá aqui já a nossa primeira perguntinha. O que é intervalo musical? Então vamos lá. Intervalo musical basicamente é isso aqui. É a distância entre duas notas, ou seja, qual é a distância que eu tenho entre a nota dó e a nota ré, digamos assim, né? E a gente tem um nome, a gente chama de tom e semitom, tá? É basicamente isso, é algo bem simples mesmo, mas é importante para a gente entender. Vamos lá. Então, basicamente, o que seria um intervalo menor, né? O que isso quer dizer? Significa que a distância entre uma nota e outra é de um semitom, ou seja, um semitom quer dizer que é a metade de uma tonalidade, ok? Eu sei que a gente ainda não aprendeu isso, a gente ainda não estudou, né, a outra grade das escalas que a gente chama de acidente musical ou notas, acho que é alteradas, alguma coisa assim, mas é basicamente sustenido e bemol, ok? Deixa eu ver aqui. Isso aí, a gente basicamente aprendeu sobre as notas naturais, que é o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, lá, si e dó, né? Basicamente essas sete notas são a nossa escala natural, certo? A gente falou sobre dó na aula passada, ok? Então, basicamente isso. O intervalo menor seria a distância de um semitom, ou seja, entre dó e ré, a galera que toca teclado sabe que tem uma tecla preta aqui, ó. Ó, é porque lá no outro programa dá pra ver basicamente como é que funciona os negocinhos aqui. Mas é basicamente isso, ou seja, significa que entre dó e ré, essa distância de um semitom seria dó e dó sustenido, ó. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo abrir as duas páginas aqui. Cada eu vou ter que fazer. Ah, isso aqui. Boa. Tá lá, basicamente isso aqui. É, acho que saiu um pouquinho errado, mas deixa eu só colocar aqui pra atar os nossos acordes. Aí, pronto. Ah, posso sobrepor, ok. Bem mais fácil, que aí fica melhor pra gente poder visualizar aqui do lado. Isso aí, e vou sobrepor essa nota, né?
Ok, agora a gente tem a nossa harmonia aqui e dá para acompanhar aqui algumas coisas só pra gente ter a noção, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então aqui, ó, tecla branca. Ah, tá alterado. Tecla branca. Tinha mexido aqui. Vamos lá, dó. E aí vem, ó, dó sustenido. E agora o ré. Então, de dó para ré, a gente tem a distância de um tom, certo? E de dó para dó sustenido, a gente tem a distância de um semitom. Vamos lá, então, isso basicamente é o nosso intervalo menor, ok? Agora, intervalo maior, o que é? Basicamente o que eu falei um pouquinho agora, né? Agora, e então, intervalo maior seria essa distância de um tom entre duas notas, ou seja, é exatamente a distância entre dó e ré, ou entre ré e mi, ok? No caso, entre ré e mi a gente também tem um tom, porque no caso a gente tem mais um acidente musical, ó, que é o nosso ré sustenido, tá até ali, ó, nossa notinha preta aqui, ó. E depois a gente não tem mais nota preta, então a próxima nota seria o Fá, ó. Então aqui a gente já tem uma distância de semitom, né? De forma natural mesmo. Não tem Mi sustenido, só Mi bemol, então a nossa próxima nota é o Fá, ok? Então vamos lá, vamos recapitular tudo o que a gente aprendeu aqui bem rapidinho. O que é intervalo musical? É basicamente a distância entre duas notas, ok? Pode ser entre Dó e Ré, pode ser entre Mi e Fá sustenido, pode. Ó, é a distância de um tom entre Sol e Lá, entre Lá e Si. E intervalo menor é a distância, né? É o nome, vou explicar melhor. É o tamanho da distância, ok? Digamos que, acho que não dá pra ver direito, mas vou pegar isso aqui como exemplo, ok? Aqui é a baqueta. Digamos que a distância daqui até aqui é uma distância pequena, semitom agora. Significa que daqui até aqui eu já tenho uma distância maior. Então, basicamente, o intervalo menor é uma distância pequena, o intervalo maior é uma distância grande, tá? Foi uma ilustração aqui bem básica, bem rápida. Caso alguém ainda não tenha conseguido identificar muito bem, mas é basicamente isso, ok? Tá? E agora vamos dar só uma olhada aqui, né? Escala de dó e seus intervalos. Eu falei um pouquinho na aula passada da escala de dó, mas como a gente montou os acordes, a intenção era aprender como montar o acorde para que você já pudesse ir treinando essa teoria, né? De aprender a montar os acordes, já poder tentar construir alguma coisa, uma harmonia, ou então talvez você já tenha tentado achar a cifra de alguma música que você queira tocar, que você tenha vontade de tocar, e aí você só vê a letra lá e não sabe como formar o acorde, então a gente já adiantou basicamente essa aula para você já poder ir praticando. E agora a gente vai falar da teoria por trás de tudo isso que a gente aprendeu, ok? Então vamos lá. Sabemos que a escala possui 7 notas e sua oitava, que é a repetição da primeira, certo? Deixei até aqui um exemplo já, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó é a repetição, ok? E aqui, ó, tá a resposta do que eu também acabei de falar. Isso aqui é a distância entre um e outro, que é basicamente o formato da escala. Isso aqui depois, na próxima aula, a gente vai estudar, vamos dar continuidade a esse intervalo aqui, porque isso aqui é importante. Isso aqui vai permitir que você construa ou que você entenda, né, como funciona a próxima escala. Exemplo, a partir do Ré. Se eu pegar esse formato aqui de distância, esse tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, eu consigo montar agora a escala de Ré. E se eu pegar esse mesmo formato, eu consigo montar a escala de Mi. É lógico que quando você pegar o teclado para montar as outras escalas de Ré e Mi, você vai perceber que ela não vai estar toda em notas brancas, ó. No caso, a de Dó está todas em notas brancas. Já a de Ré ficaria mais ou menos assim, ó. Nós já temos duas notas pretas. A de Mi, então, aumenta. Fica assim, ó. Aí a gente já tem 4 notas pretas, ok? Então, basicamente, a gente vai estudar isso ao longo do tempo.
Mas é importante que você tenha a noção de dó, aprenda como é que funciona, para a gente dar outros passos e dar sequência a nosso aprendizado de harmonia, ok? Então, vamos lá. Basicamente é isso aqui, ó. De dó para ré, eu tenho, então, tá aqui, ó, T. Coloquei entre eles, tá? E de azul pra gente dar uma diferenciada. E de ré pra mi, ó, aqui também a gente tem mais um tom, ó. De mi pra fá, a gente tem um semitom, eu deixei marcadinho aqui de vermelho. É no esquema, ó. Se vê aqui, ó, é bem pequeno. Ok, então nós temos um semitom. De fá, ó, a gente tem o fá sustenido, tá aqui nessa telinha aqui agora. Tecla preta, então, para sol nós temos um tom, certo? E de sol para lá a gente também tem mais um tom. E de lá para si um tom e aí finaliza, ó, nossa oitava. Nós temos meio tom. Então, é importante vocês gravarem essa sequência aqui de tom, tom, semitom, né? Depois mais três tom e semitom, porque nas próximas aulas o formato, é o shape, digamos assim, que a gente vai usar para descobrir as notas das próximas escalas, ok? Mas antes disso, antes de te explicar como é que a gente vai achar, eu vou falar um pouquinho também na próxima aula sobre as notas alteradas ou sustenidas e bemóis, tá? A gente vai ver como é que funciona ao longo do tempo, como é que a gente coordena cada um desses. Vamos ver também as escalas. Sustenido tem escala, eu acho que usa praticamente tudo sustenido. Não, é basicamente isso aí. Dó sustenido tem o Fá e o Dó, no caso. A de Si também tem, pô, tem bastante sustenido, bastante tecla preta, ok? E basicamente é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Teoria aqui. Comecei com um sonzinho também pra gente já começar bem agitado, curtindo a música. E mais pra frente a meta, cara, é vocês conseguirem fazer acordes bonitos. Tudo bem que aqui a sonoridade ajuda bastante, tá? A gente vai aprender a inverter acordes, a mexer com a harmonia, fugir do campo harmônico. Eu acho que isso também é algo que muita galera tem noção de entender como é que funciona, porque às vezes os caras olham e falam, caraca, que acorde bonito, então, pô, os caras usam umas progressões que não dá pra identificar, o que para você conseguir ouvir de cara ali já reproduzir algo bem complexo, né? Mas ao longo do tempo aí estudando a gente vai chegar nesse nível, pode ter certeza. Acredite em mim, continuando assim do jeito que a gente tá estudando tudo direitinho, aprendendo como é que funciona a harmonia, teoria e aprendendo a aplicação. A aplicação é os fatores mais importantes, tá? Eu quando comecei a estudar eu absorvi diversos conhecimentos, mas eu precisava de alguém para poder me dar essa ajuda de aplicação. Então foi quando eu entrei para uma escola de música onde eu fui estudar e eu encontrei uma professora muito top, tá bom? Então basicamente é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de hoje e tamo junto.